E a XP vai mesmo colocar 1,5 bilhão de reais no São Paulo? O vídeo de hoje do canal da Nicola responde a pergunta e preciso te atualizar também sobre o São Paulo muito mais animado com a possibilidade de contratação de um zagueiro. O São Paulo, que abriu negociações para ter um ex-volante do Internacional. Últimas de mercado, bastidores, finanças, o futuro de Lautaro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de o São Paulo receber um aporte de 1,5 bilhão de reais da XP? Nessa terça-feira, dirigentes do São Paulo e integrantes da XP se reuniram na região da Avenida Paulista pela segunda vez em menos de uma semana. A ideia foi apresentar ao São Paulo a proposta oficial que a XP tem, de um aporte de até 1,5 bilhão de reais, sendo 700 milhões de reais para quitação de dívidas bancárias e o restante dividido entre a modernização do Morumbi e investimentos no time de futebol. A RIMACIS, se concordar com a pauta, vai ter de pagar por esse empréstimo ou antecipação de 1,5 bilhão de reais, 1,1% de juros ao mês, num acordo de até 30 anos. A XP ainda vai ter direito, se o São Paulo aceitar o acordo, a ficar com os naming rights do estádio pelo mesmo período. O RIMACIS agradeceu a proposta e disse que a discutiria com membros da sua diretoria e também com o Conselho Deliberativo e eventualmente até com os sócios. São Paulo e XP podem formar uma sociedade com o São Paulo sendo sócio majoritário e a XP sendo sócia minoritária. Acho difícil que essa sociedade discutida ou sugerida pela XP possa avançar. O São Paulo hoje resiste muito a essa ideia de SAF, a essa ideia de sociedade. Agora, se for um empréstimo ou uma antecipação de dinheiro, pode haver chance de um negócio acontecer, mas precisamos só fazer a ressalva de que trata-se de um ano eleitoral. No fim dessa temporada, o São Paulo decide ser o novo presidente. E é natural que membros do Conselho Deliberativo sejam contrários ao aporte de 1,5 bilhão de reais, até porque isso pode favorecer e fortalecer o nome de RIMACIS. O presidente que assumiu de forma interina, no lugar de Júlio Casares, já se declarou candidato à presidência para os próximos 3 anos. O que você pensa sobre a possibilidade de o São Paulo receber um aporte de 1,5 bilhão de reais, 700 mil para pagamento de dívidas, o restante para modernização do estádio e também para melhorias no departamento de futebol? Essa grana vinculada a name rights do estádio, São Paulo passaria a ter um estádio chamado XP Morumbi e também a devolução desse dinheiro com 1,1% de juros ao mês num acordo de 30 anos. Estou curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o São Paulo cobriu a oferta e está mais animado com a possibilidade de contratação de Domingos Duarte, zagueiro português de 31 anos de idade, que se despediu nessa terça-feira do Getafe, seu último dia de contrato com o clube espanhol. O que eu posso contar para vocês é que depois de muitas idas e vindas, o São Paulo enfim alcançou as cifras que o staff do jogador haviam pedido. Essa proposta se aproxima de 1 milhão de reais por mês, incluindo salário, direitos de imagem e luvas. Só que as luvas, de acordo com a oferta do São Paulo, começam a ser pagas apenas a partir do ano que vem. O Domingos Duarte havia demonstrado a intenção de fechar com o tricolor, apesar da oferta do Olympiacos. São Paulo foi, entre aspas, obrigado a cobrir a oferta do Olympiacos, o que aconteceu nas últimas horas. E agora o São Paulo aguarda por uma posição definitiva. O fato de já ter se despedido nas redes sociais do Getafe é mais um indício de que o Domingos Duarte está perto de anunciar seu próximo clube. Através das redes, ele disse o seguinte sobre o Getafe: levo muito mais do que recordações, seguirei à distância e sempre desejarei o melhor para esse clube, para essa cidade e para todos vocês. Obrigado por tudo. Domingos Duarte, que havia chegado ao Getafe em 2022, foram 113 jogos nessa passagem, com 3 gols e 3 assistências. Na última temporada, 35 jogos, 1 gol e 1 assistência, titular absoluto da terceira defesa menos vazada do campeonato espanhol. Assim que tiver qualquer novidade sobre Domingos Duarte e São Paulo, eu volto para informar para você. E o São Paulo abriu conversas com o Rodrigo Dourado, volante de 32 anos de idade, que vestiu por mais de uma década a camisa do Internacional. Dourado havia se mudado para o futebol mexicano, primeiro no Atlético São Luís, depois no América. 2 negociações com a participação de André Jardine, mas, como você sabe, o André Jardine deixou o América do México e o Dourado perdeu espaço no clube mexicano. Até por isso, o nome foi sugerido ao São Paulo, agradou, e o São Paulo pode avançar na contratação do volante de 32 anos de idade. Um negócio por empréstimo é a prioridade.
se possível com o América ajudando com parte dos salários. Como o Dourado perdeu espaço e não será utilizado, o Tricolor tenta se fazer valer dessa questão para gastar o mínimo possível. Dourado, que disputou 37 partidas na última temporada pelo América do México, com 1 gol e 3 assistências. Foi titular em 30 jogos, reserva em 7. Ele termina a temporada em baixa, sendo reserva. Logo depois acontece a saída do André Jardine. Dá para dizer que Dourado perdeu seu status de peça importante dentro do elenco. Só para completar, registrar que Milton, o volante que seria contratado pelo São Paulo, numa troca em definitivo com o Ferrarese, essa negociação esfriou. Tudo porque o Botafogo não tem respondido aos últimos movimentos do São Paulo, aquela indefinição total que acompanha o Botafogo nos últimos tempos. A gente não sabe quem é dono, a gente não sabe como é que vai funcionar a montagem. Agora o Botafogo também corre risco de perder seu treinador, Franklin Carvalho, na mira do Vasco da Gama. Recentemente o Alessandro Brito pediu demissão para trabalhar no Crystal Palace, um verdadeiro caos. E diante dessa dificuldade, sem respostas do Botafogo, São Paulo começa a buscar outras alternativas para essa função de volante. Agora já deixei meu like. Você não trouxe notícia do São Paulo nem na live de cedo, e nem na live da tarde. Tem alguma informação agora? Nova Ronaldo Caixa. Cara, sobre o São Paulo, deixa eu ver aqui. Cara, a verdade é que o São Paulo tá bem devagar de notícia por esses dias, né, meu? E é para ficar enchendo de linguiça. Por exemplo, rolou lá. O Diego Fernandes fechou um camarote dos Jogos do Brasil e ter levado personalidades, tá? Dando camisa do São Paulo. Cara, mas isso é notícia? Será que é notícia? Que o Diego Fernandes continua fazendo lobby para tentar transformar o São Paulo numa SAF e ter participação no clube, sendo que o São Paulo não tem nenhuma intenção de se transformar em SAF. Cheguei a contar para vocês ontem que o Wallace, que fechou com o Grêmio, o zagueiro que era do CRB, era um dos alvos do São Paulo. Mas a verdade é que o São Paulo não conseguiu fechar porque ofereceu um empréstimo com opção de compra e a ideia do Grêmio era pagar 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Que mais que eu posso contar para vocês do São Paulo? Peraí. Boa noite, Nicola. Tem algum reforço mais perto do São Paulo? Luiz Paulo Oliveira. Tinha gente cravando nessa semana que o Newton e o Ferrarese e o negócio estava fechado. Eu mandei mensagem para o presidente do Botafogo, para o João Paulo Magalhães, e ele disse que o negócio deve acontecer, mas ainda não estava sacramentado. Tá? E está basicamente nesse mesmo modelo, ainda não há um acordo. A grande questão é a diferença de valores dos atletas. São Paulo avalia o Ferrarese em 6 milhões de euros e o Newton está avaliado em 3 milhões e meio de euros. E enquanto não chegar a um denominador comum, o acordo não deve avançar, tá? Importante registrar que o São Paulo tinha a intenção de ter fechado com um executivo já para essa semana por lugar do Rui Costa. Só que o Edmilson acabou não aceitando a proposta e nesse momento o Rafinha está tocando essa parte que na teoria não seria dele. O Rafinha foi contratado como uma espécie de gerente de futebol. Alexandre Souza, sem notícia do São Paulo, sem graça o programa. Torcida mais fanática do Brasil. Estou tentando descobrir se houve algum avanço em relação a Domingos Duarte, tá? Quem sabe ainda durante o programa a gente traz atualizações sobre o tema. Rona Lima, Nicola, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, entre outros, buscando atacante. Por que os times brasileiros não buscam o Pogba? 33 anos e é mais barato que Peck, Talisca, entre outros. Tenho muita dúvida sobre a vontade do Pogba em jogar no Brasil, né? Esse talvez seja o grande ponto. São Paulo está numa masmorra de múmias paralíticas, não tem notícia mesmo, só conversa fiada, que virou o padrão da gestão do clube, está cheio de amador picareta tentando acabar com o São Paulo. O Severino Costa, o São Paulo não avançou nada nos reforços. Cara, hoje o São Paulo não tem nem quem toque o departamento de futebol, né? O Rui Costa está tentando... Perdão. O Rui Costa foi demitido, o Rafinha está quebrando um galho, mas até ontem o Rafinha estava envolvido nas questões envolvendo comentários na Globo. Agora é que ele vai se dedicar de forma exclusiva para o São Paulo, tá? Nicola, boa noite. Você acha que com a saída do Rui Costa irá destravar algumas chegadas no São Paulo? Não acredito. São Paulo não estava deixando de contratar por causa do Rui Costa, cara. É óbvio que vai ter gente que vai dizer isso porque não gostava do Rui Costa. Ele não tem motivo para gostar nem para desgostar. Mas o São Paulo não contratava jogadores porque não tinha dinheiro. E a política que está sendo imposta pelo Harry Macis, presidente do São Paulo, e eu acho que tem que ser essa, é de que não há grana para investimento. Então precisa se contratar jogador gratuito. Tá? E para contratar jogador gratuito você precisa do aval do técnico, você precisa da concordância do jogador, você precisa que ele não tenha outras ofertas, enfim. Nicola, realmente procede essa história contada pelo Arboleda, falando sobre depressão e outras coisas, mas essa é uma coisa que dificilmente a gente vai conseguir saber.
Foi a justificativa que ele deu também para o São Paulo, mas, cara, não dá para dizer se é verdade ou não, né? O único anúncio que o São Paulo já prepara, essa tem uma coisinha legal para vocês, tá? O São Paulo está com muita dificuldade em contratar, isso não é novidade. O único anúncio que o São Paulo já preparou para fazer nos próximos dias é do Vitor Sá. E aí, por que não fez ainda, Nicola? Porque o São Paulo está respeitando o fim do contrato do Vitor Sá com o Krasnodar. O contrato se encerra agora no fim do mês, tá? O Vitor já está à disposição do São Paulo, fazendo as atividades físicas por lá, mas o São Paulo respeitou essa questão e vai deixar para anunciá-lo mais para o fim do mês, na virada do mês. Sobre outras contratações, tudo ainda em compasso de espera. Até quem toca as negociações é um problema no São Paulo, desde a saída do Rui Costa, tá? Guilherme FT, Nicola, Júnior Santos fechou mesmo com o São Paulo? O meu Furacão tinha feito proposta, mas o São Paulo atravessou, porém ainda não foi anunciado no Tricolor. Sabe como é que tá isso? Deixa eu ligar para o empresário dele. Estranho, né? Porque o Júnior Santos pertence ao Atlético e está emprestado ao Botafogo. Chegou recentemente ao Botafogo, né? Salário alto. Tem pouquíssimos jogos no Botafogo, só se... Mas enfim, vamos... Severino Costa, o São Paulo desanima até de torcer. Não tem notícia nem para falar uma live. É uma vergonha, já estou com saudade do Marcelo Portugal Gouveia. Pois é, eu estou tentando aqui, ó, que eu posso contar para vocês é que o único visto programado interno é do Vitor Sá, tá? Que só não aconteceu ainda por conta da questão do contrato dele com o Krasnodar. Seu Roberto, e essa história de que o Borboleta foi integrado só de fachada e será negociado nessa janela? Não acredito não, até porque fazer o anúncio de que ele está reintegrado já rendeu muita crítica ao São Paulo, né? Não acho que o São Paulo compraria essa briga ou mancharia a imagem dos dirigentes só por mentira. Seu Roberto Nicola, e dirigente está lá praticamente... Lá está preocupado em manchar a imagem, só de não ter dado justa causa no Arboleda, o São Paulo não tem mais reputação, acabou faz tempo. Houve algo meio parecido de outro São Paulino que nos acompanha por aqui. O Alexandre Arruda, que é São Paulino, e que eu fiquei na casa dele alguns dias nessa minha passagem pela Copa, ele me escreveu para dizer, Nicola, larguei o São Paulo. Eu falei, como assim largou o São Paulo nessa idade de 53 anos de idade? Não, Nicola, não dá mais. O São Paulo aceitar que o Arboleda seja reintegrado. Falei, pois é, né? Ele falou, é impossível, não tem condição, enfim. Ainda não há acordo para que Lautaro Dias troque Cruzeiro / Santos pelo Racing. Só para explicar, o atacante argentino pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Santos até dezembro e interessa ao time argentino. A pedida do Racing parte da vontade de Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico de Fortaleza e Santos. Ele assumiu o Racing, trabalhou com o Lautaro nos tempos de Santos e entende que o Lautaro seria um bom acréscimo. O Santos aceita liberar o Lautaro, mas quer que o Cruzeiro concorde com uma redução naquele valor de R$500 mil pelo empréstimo do jogador. O Cruzeiro quer repassar essa dívida para o Racing e mais. O Racing precisa assumir 100% dos salários do atleta. O pacote final para o Racing ficou caro. Ainda acho que esse negócio vai sair, mas essa foi a primeira resposta do time argentino. Importante registrar que além da vontade do Vojvoda em voltar a trabalhar com o Lautaro, eles fizeram uma boa parceria nos tempos de Santos, tem também o fato de o pai do Lautaro, Roberto Oswaldo Dias, ter passado com enorme sucesso vestindo a camisa do Racing. Entre 1975 e 83 foram 244 jogos com 51 gols marcados.